Eu saldo os irmãos nessa tarde, com a paz do Senhor Jesus. Hoje eu venho trazer mais uma palavra viva para a sua vida. Meu irmão, minha irmã, essa tarde nós iremos meditar em Gênesis 1, o primeiro capítulo do livro da vida. Primeiro livro, em nome do Senhor Jesus, que diz assim: a criação do mundo e do homem. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma, vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. E Deus fez a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E foi assim, e chamou Deus a expansão céu. E foi a tarde e a manhã do segundo dia. E disse Deus: ajunta-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca de terra, e juntamente das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, ervas de semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cujo somente está nela sobre a terra. Assim foi. E a terra produziu ervas, dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e manhã do terceiro dia. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para que os tempos determinados e para dias e anos estavam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus 2 grandes luminares, e luminar maior para governar o dia, e luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas, em nome do Senhor Jesus. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do quarto dia. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voam as aves sobre a face da expansão do céu. E Deus criou grandes baleias e tudo répteis da alma vivente, que conforme a sua espécie, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai, e enchei as águas e os mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi da tarde e amanhã do quinto dia. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, o gado, os répteis, feras, a terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, o gado conforme a espécie de todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos homens a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes, o mar, sobre as aves, sobre o céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra.
E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Imagem de Deus criou o homem, mulher, e os criou. E Deus abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-vos e a dominai sobre os peixes, sobre o mar, sobre todas as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre ela. E disse Deus: eis que vos tenho dado por essa toda a erva e de semente que está sobre a face de toda a terra, toda árvore em que há fruto em que dê semente, servos para mantimentos. E todo animal da terra, toda ave do céu e todo réptil da terra, que há alma vivente, toda erva verde, será mantimento. E assim foi. Deus viu tudo quanto tinha feito, eis que era muito bom. E foi a tarde de manhã do sexto dia. Glória a Deus. Nós podemos ver, meus irmãos, no primeiro capítulo, aqui, no nosso livro de Gênesis, nós lemos aqui e vemos aqui as criações que Deus fez, a criação do mundo, né? Deus criou todo o universo apenas com a sua palavra. Deus disse que haja. A luz começou a existir. E também nós vemos aqui que o mesmo aconteceu com a terra, com os animais, com os répteis, com os animais debaixo da terra, que ficam no mar, que voam no céu. Tudo que Deus fazia, Ele era bom. Para Ele era bom. Deus só precisava dizer que haja, e tudo aparecia. Glória a Deus. E tudo que Deus olhava, Deus dizia, era bom. Era bom. A criação do mundo, o primeiro homem, a primeira mulher, o primeiro casamento ali, o primeiro pecado ali, que tudo aconteceu ali. As primeiras consequências dos pecados, os primeiros filhos, o primeiro homicídio que ali aconteceu. Primeira vez que Deus mostrou o seu plano. Deus mostrou o seu plano aqui para salvar as pessoas dos seus pecados, meus irmãos. Nós podemos ver, quando Adão e Eva estavam ali, as primeiras pessoas que Deus criou cometem um grande erro, meus irmãos. Depois de terem comido da fruta proibida que estava ali, Deus os interrogou. E cada um começava a apontar para o outro. Nós podemos ver, a partir do versículo 2, que a mulher disse que me deu a fruta. A mulher me deu a fruta. Adão ali falava, jogava para Eva. E Eva dizia, a cobra me enganou. Nós podemos ver que muitas das vezes nós queremos transmitir os nossos pecados, os nossos erros. Muitas vezes transmitimos para outras pessoas, para nos justificarmos do nosso pecado, do nosso erro. A própria palavra de Deus fala que Deus queria estar sempre com Adão e Eva. Deus ia visitava eles todos os dias. Deus falava com eles. Havia um relacionamento entre eles e Deus. Deus queria estar sempre com eles, mas o pecado deles quebrou esse relacionamento. Muitas vezes
o que quebra esse relacionamento nosso com Deus é o nosso pecado. Podemos ver que quando pecamos, como Adão e Eva, nós vamos saber, eles ficaram envergonhados. Quando o Senhor chamou eles ficaram escondidos. Eles ali tentaram tampar suas nudez, porque ali caiu em si. Eles tinham conhecimento agora de outras coisas. Porque até momentos eles eram pessoas, criaturas de Deus perfeitas. Mas esse pecado veio aqui trazer uma vergonha. Muitas pessoas, meus irmãos, ouvem a voz do Senhor, estão na presença de Deus e cometem pecados. Tem pessoas que ainda estão dentro da igreja cometendo os mesmos pecados que quando começou na sua conversão com Jesus, quando ele fez ali a oração entregando nas mãos do Senhor, quando ali eles confessaram o seu pecado, Jesus perdoou. Quando foram batizados, tudo se tornou novo. Tudo aquilo que você fez lá atrás, você foi lavado pelo sangue de Jesus. Deus ali apaga e começa uma nova história. E quantas pessoas que querem começar uma nova história com pecados lá do passado, que não consegue deixar. Isso fica uma vergonha para nós. Porque o Espírito Santo de Deus incomoda, fala conosco. E muitas das vezes não damos ouvidos. E como todo pecado, toda desobediência, meu irmão, tem as suas consequências. Nosso pecado quebra esse relacionamento com Deus. Não é que muitas das vezes deixamos ouvir. A gente escuta, a gente estamos disciplinados quando fazemos uma coisa errada. Mas o Espírito Santo de Deus, ele toca nos nossos corações e fala conosco. Esse caminho está errado. Tem pessoas que realmente pedem perdão ao Senhor e endireita seus caminhos, endireita suas veredas, como a Bíblia fala. Mas tem pessoas que sempre caem no mesmo pecado, no mesmo erro. É necessário que nós sejamos como Davi. Davi também é um homem. Davi também pecou diversas vezes, meus irmãos. Mas nós podemos ver na Bíblia que ele nunca repetiu os mesmos erros, os mesmos pecados. Também nós devemos aprender com ele. Não repetir os mesmos erros, os mesmos pecados, meus irmãos. Tem pessoas que estão ano mais ano na igreja repetindo, caindo nas mesmas tentações e vivendo vidas miseráveis, vidas passando por tribulações, e muitas das vezes ainda julgam, falam, não entendem o que acontece. A desobediência traz consequências. Como trouxe consequências quando aquele povo erravam? Eles eram repreendidos pelo Senhor. Muitas vezes eram levados até cativos, aprisionados. Olha para vocês verem. Moisés, quando tira o povo ali do Egito, era para eles ter ficado 40 anos. Não era para eles ter ficado 40 anos naquele deserto. O que era para eles ter ficado é só 40 dias. Mas por causa da desobediência, por causa da sua arrogância do coração, por causa das suas adorações, por virarem as costas por Deus, apesar de tudo que eles tinham passado no Egito, tudo que eles tinham visto, os milagres, tudo que Deus estava fazendo ali, começaram a murmurar, a questionar. E esses 40 dias se tornaram 40 anos, meus irmãos. A provação era para ter terminado, era para ter passado. Mas por causa de muitas vezes da murmuração, da nossa desobediência, nós não temos paciência, não conseguimos enxergar Deus. Faz com que o processo fica quantas vezes mais maior e mais difícil.
Deus, Jesus, ele foi ferido, ele foi morto, mas venceu até a morte. Jesus venceu a morte, venceu Satanás. Mas apesar do mesmo ali pecado, primeiro pecado do homem, primeiro homicídio do homem, a terra se contaminou toda, como nós vemos, veio o dilúvio, que Deus mas avisou Noé, que era um homem justo, correto, ainda agradava o coração de Deus. Deus ainda preservou a vida dele e a vida da sua família e daquilo que ele tinha feito. Quando Deus ele manda ele construir a grande arca e as separações, como ali ele fez separações. Porque o pecado entre nós, Deus tem separação, nos afastam de Deus. O pecado, quando nós estamos aprofundados neles, nós não escutamos a voz da Espírito Santo de Deus, nós não seguimos os conselhos que Ele nos dá, que Ele nos fala. Apesar de mente, conhecemos a Deus, como eles conheciam a Deus. Mas desobedeceram, como muitas das vezes nós também, mesmo conhecendo, vendo o agir de Deus, muitas vezes nós também desobedecemos, caímos em algumas tentações, meus irmãos, por não vigiarmos. Somos ali muitas das vezes aprisionados. Meus irmãos, aprendam que desde o começo de Adão e Eva, há sempre a desobediência do povo. Trazia consequência. Essa consequência qual? As suas bênçãos, a sua cura. Deus te ama, mas Ele ama aquele que tem compromisso com Ele. As bênçãos correrão atrás de você, aqueles que têm compromisso com o Senhor. Mas mesmo assim Deus guarda aquele povo. Deus guarda o seu povo que é fiel, como guardou Noé, sua família. Meus irmãos, novamente a terra se contamina, peca, e Deus ali sempre envia os profetas, enviava para falar, para fazer o conserto, para se edificar, santificar suas vidas, santificar, novamente erguer os altares, limpar. Hoje em dia também não é diferente. A quantos pecados a gente vemos pessoas aprofundando cada vez mais no pecado, o mundo cada vez mais difícil. Precisamos nós ler essa palavra, meditar nessa palavra dia e noite, para não percarmos, para não cair em contradições que vêm nos opor muitas das vezes. Até alguns ministérios abrem algumas brechas e muitas pessoas, por falta de conhecimentos, acabam pecando. Muitas pessoas também, conhecendo, se aproveitam de certos momentos para justificar os seus pecados, para pecar também, porque é algo que está no interior, no coração. Por isso que Deus agrada tanto de um coração quebrantado. Com o coração quebrantado, ele é transformado, ele deixa o Espírito Santo de Deus falar na sua vida. É necessário que nós deixemos o Espírito Santo de Deus falar na nossa vida. Meus irmãos, para alcançarmos as promessas de Deus, então nós devemos saber, meus irmãos, que Deus é santo e que Ele conhece. Até mesmo quando eles tentaram esconder de Deus, mas quem pode esconder de Deus? Ninguém pode esconder de Deus. Mesmo assim, com o pecado do homem, Deus ainda olhou para essa terra e teve compaixão de nós. Não teve um justo que poderia lavar essa terra de tantos pecados, de tanta imoralidade. Não houve um só justo sequer que pudesse vencer.
que suportaria, meus irmãos, a tribulação. Muitos suportaram, mas todos tinham pecados. Jesus, em nome do Senhor Jesus, ele desce, e que é santo. O que estava ali no princípio da criação, com o Pai, o Espírito Santo de Deus, ele desce nessa terra pecaminosa para nos limpar, nos purificar, para morrer. Ele é o Cordeiro vivo, santo, sem mancha, sem pecado. Desce essa terra para oferecer vida nova, para oferecer perdão. Até o último momento ele perdoou aqueles que crucificaram, aqueles que cuspiram, aqueles que chicotearam. Meus irmãos, ele oferece-lhe perdão. Jesus, ele oferece perdão nessa tarde para aqueles que confessam os seus pecados e creem nele, que crê em Deus. E se Deus vê que nós estamos arrependidos, ele limpa os nossos pecados. Meus irmãos, ninguém pode condenar outro, porque não cabe nós ser juízes. E quantas pessoas querem condenar, querem ser juízes, querem ser advogados das pessoas, querem oprimir, querem todos os dias jogar na sua cara aquele pecado, o seu velho eu. Mas em nome de Jesus, aquele que você era antes morreu. Você ressuscitou, você é uma nova criatura, porque Jesus ressuscitou entre os mortos, vencendo ali a morte, vencendo Satanás. Em nome de Jesus. Meus irmãos, Deus foi fiel conosco em todos os tempos. Deus deixou essa palavra. Tudo que nós precisamos, estamos aqui. Não é mais nada a ser feito. Tudo que você precisa está aqui nessa palavra. Está na palavra do Senhor, está na Bíblia do Senhor. Tudo que você busca está aqui. Os profetas escreveram para deixar nós avisados, para deixar nós alertos, para nos deixar nós mais próximos de Deus, para nos ensinar como fazer isso. É através dessa palavra. Muitas vezes nós temos a oportunidade, não usamos essa oportunidade. Deus manda Jesus nessa terra. Por mim e por você ele mandou. Porque viu que ia de fazer. Porque ele viu que tudo era bom. O que ele fez foi bom, foi perfeito. Mas os seres humanos contaminou essa terra. O ser humano está contaminando essa terra com suas teorias, com seus prazeres, com suas abominações, com suas adorações. Deus nos ama eu, você jovem, você mulher, você que talvez não está na casa do Senhor, mas está escutando essa palavra. Deus te ama. Ele tem uma obra com você. É necessário que nessa tarde você se arrependa do seu pecado e queira se chegar mais a Deus, porque você é obra-prima do Senhor, é imagem e semelhança do Senhor. Imagina ser imagem e semelhança do Senhor. E Deus fala ali que cada coisa produz os seus frutos, de cada uma das suas espécies. É necessário que nós produzimos frutos. Nossos filhos são frutos, são bênçãos do Senhor. São as sementes que saíram da gente. Mas devemos nós estar ligados à raiz, à videira, que é Jesus. O nosso lar, nossa casa, nossa mente. Tem que estar na raiz. Não pode estar por cima da terra. Tem que estar raizada. Que é a palavra de Deus, que é o Espírito Santo de Deus, que é em Deus. Deus te chama por nome, como ele chamou Adão e Eva. Deus já sabia o que eles tinham cometido, o que eles tinham feito. Deus sabe o que você cometeu, o que você tem feito, como você tem agido.
Deus conhece suas fraquezas, mas mesmo assim, Deus não desamparou o povo, mesmo contaminando toda a terra novamente. Deus ainda foi misericordioso com minha vida e com a sua vida. Ele enviou Jesus para que nós possamos ter vida com abundância, vida eterna, com Jesus lá no céu. Depende de mim e de você. Agora escolhemos que caminho que nós queremos, da obediência e desobediência. Não é que o caminho também da obediência você não vai passar provações. Você passa provações, que nesse mundo nós teremos aflições. Mas o Senhor passa conosco. Passaremos diferente. A nossa recompensa, se você não conseguir aqui na terra, meu irmão, você irá ganhar um galardão lá no céu. É uma terra que te espera, santa. Não essa. Lá no céu te espera uma terra santa. Deus está te chamando para fazer parte dessa terra, Jerusalém, para onde nós queremos ir, onde todos os dias nós estamos esforçando, tirando os nossos eus do nosso coração, porque muitas vezes nossos eus, nossas razões humanas nos afastam de Deus também, porque a sabedoria de Deus não é aqueles que o homem vê. Por isso que muitas vezes a gente passa provas louvando, cantando a Deus e o mundo não entende. Porque nós somos diferentes. Porque Deus nos ensinou a amá-lo e louvar a Ele mediante qualquer situação, mediante qualquer circunstância, meu irmão. Não deixe o louvor, a adoração. Não deixe de orar ao Senhor. Não deixe de buscar o Senhor em meio a essa tempestade. Porque o Senhor está contigo. O Senhor não te abandonou. O Senhor abomina o seu pecado, mas você custou um alto preço. A sua vida custou um alto preço. E ninguém pode falar que você não é digno de salvação. Ninguém pode falar para você que a sua vida você já não tem mais jeito. Tem jeito. Basta você querer. Deixa Jesus entrar no seu coração. Deixa o Espírito Santo de Deus modelar você, te refazer novamente, igual aquele vaso que foi quebrado na mão do oleiro. Deixa Deus. Talvez você tenha falado, Senhor, mas está tudo bagunçado, está tudo quebrado, Senhor. Já está tudo, a minha vida já não faz mais tanto sentido. Olha um monte de coisa que eu tenho feito. Jesus é oleiro. Ele junta esses cacos, Ele conserta, Ele não joga fora uma alma. Ele não te despreza, porque aquele oleiro não desprezou. Ele não jogou aquele vaso trincado fora. Ele pegou ele novamente, modelou ele, refez novamente um novo vaso. É isso que Deus quer fazer com você. Fazer você uma nova pessoa. A Espírito Santo de Deus te chama para ser uma nova pessoa, para sair desse mundo de pecado, para não comer mais desses frutos que o mundo tem te oferecido. A ganância, a luxúria, as riquezas, os prazeres. Venha hoje se aproximar de Deus. Venha hoje você se encher do pão da vida, que é essa palavra, do conhecimento de Deus. Arrependa dos seus pecados enquanto há tempo, enquanto a vida há tempo, meu irmão. Enquanto você tiver fôlego de vida, nem que seja no último suspiro, como um daquele ladrão. Foi o último suspiro dele, mas ele reconheceu que Jesus era santo. Ele reconheceu que Jesus não merecia estar ali, mas ele sim merecia. Foi no último momento, meu irmão. Aquele homem alcançou ainda a salvação. Porque ele falou com Jesus, ele reconheceu que Jesus era santo. Ele começa confessando seus pecados. Eu fiz isso, você fez isso. Nós merecemos estar aqui. Mas esse, a qual que fez de mal? O que nós temos escutado dele? Não, condenação. Jesus, lembra de mim quando entrar no seu paraíso. Ele reconheceu. É preciso reconhecermos nossos pecados, quebrar nossos egos,
Parar de se esconder atrás da Bíblia, parar de se esconder atrás do irmão. Mas o irmão faz isso, eu também posso fazer. Não, meus irmãos, não queira jogar o seu pecado pra cima de outras pessoas, comparar, talvez que o pecado dele é pior do que o meu. Não, meu irmão, não olha para ele nem para cá, porque a salvação é individual, é entre você e Deus. Não há justificativa, igual aqui não teve justificativa. Os dois foram punidos, foram expulsos do jardim de Éden. Era o plano perfeito. Era para gozar aquela terra, era para eles ali seres, um ser maior sobre o céu e a terra, o mar. Ali fala que eles poderiam governar a terra. Mas foram expulsos. Deus está te oferecendo nessa tarde uma palavra. A sua morada não é aqui. Não é aqui. Porque esse mundo já está contaminado. E não vou dizer para você que vai melhorar. Não vai melhorar, porque as promessas que vemos em Apocalipse estão se cumprindo cada dia mais e irão se cumprir cada vez mais. Vai ter uma outra hora que você não vai achar mais ninguém para te socorrer, para te ajudar, uma palavra, um irmão que vai poder pregar para você, uma porta da igreja aberta. Vai ter uma hora que você vai pedir socorro e não vai ter ninguém dessa terra para te ajudar. Tem horas que é só você e Deus. Igual o chamado, cada um tem um chamado diferente. É só Deus e você, sabe? Então não deixe que esse pecado, com essa vergonha, seja maior do que o seu arrependimento. Se humilhe hoje perante o Senhor, confesse ao Senhor, entregue para Ele. Senhor, sou uma criatura cheia de defeitos, cheia de erros, Senhor. Eu tenho cometido tantas coisas, meu Pai, mas eu quero ser uma nova criatura. Eu quero ser transformado, eu quero ser liberto, porque eu sou uma criação do Senhor. O Senhor viu que era bom, era perfeito, mas a minha desobediência, o meu pecado estão se afastando de mim. O Espírito Santo está se afastando das suas promessas, porque o Senhor tem promessas na minha vida. E eu não quero ficar de fora dessa terra. Fale com o Senhor nessa tarde. O Senhor é grande, sua misericórdia é grande, meu irmão. Ele tem poder de te libertar, de transformar, seja a situação que você nessa tarde esteja. Não sei que hora que você vai escutar esse áudio, esse vídeo, essa pregação, mas em nome de Jesus, Deus tem promessa para a sua vida. Não deixe os maus acusadores falam que sua vida não tem jeito, tem solução. Tem solução. Eu te apresento Jesus Cristo Nazareno, o Filho de Deus. Ele é a salvação. O que nós queremos dizer essa tarde, que existe pecados tão grandes que Deus não possa perdoar, a menos que seja blasfema contra o Espírito Santo de Deus. Esse já não tem mais perdão. Mas nessa tarde você tem a oportunidade de ser uma nova criatura, que você faz parte desse projeto, dessa criação de Deus. Tem algumas coisas imperfeitas em você que tem que ser ajustadas, e o Espírito Santo de Deus, ele vai trabalhar na sua vida e vai ajustar, colocar tudo no lugar. Basta você querer. Precisamos todos os dias nós resistir. Nós somos seres humanos, temos nossos defeitos. Deus conhece. Somos nós seres diferentes, de ideias diferentes, de aspectos talvez diferentes, os maiores, os grandes, os menores. Tem pessoas de vários aspectos, vários jeitos, mas nós somos imagem e semelhança do Senhor. Nós também devemos nos tornar mais espirituais, mas chegarmos a coisas de Deus. Porque Deus te fez e viu que era bom. A forma humana, tudo que ele fez, ele viu que era bom. Em nome de Jesus. Nós sabemos
quando nós seguimos a orientação de Deus, Ele nos ajuda a cuidar da nossa casa, a cuidar do nosso ministério, a cuidar uma das pessoas, um dos outros, como deve ser, sobre a orientação de Deus. Deveria ser assim. Todos estamos nós ao lado de Deus, seguindo as orientações de Deus, porque Deus criou tudo como seres, como eu e você. Mas Ele não força. Eu e você, meu irmão, minha jovem, meu jovem, você que está começando a sua caminhada, que está visitando a casa do Senhor, está querendo se aprofundar, saber mais de Deus. Que bom, é um chamado do Espírito Santo de Deus na sua vida. Ele está te chamando, está te convidando. Mas Ele não força você a segui-lo. Você que decide se você quer o bem, se você quer o mal, se você quer obedecer, se você quer rebeliar. Seguir os passos de Satanás. Mas é uma decisão sua. Jesus também viveu aqui na terra como humano, como eu e você. Então é necessário que nós anunciamos a palavra de Jesus, que nós anunciamos a criação de Jesus, que nós anunciamos, melhor ainda, que nós somos imagem semelhante dele. Precisamos nós, então, produzir boas sementes nessa terra, deixar frutos bons aqui nessa terra, porque agora nós somos ali seres transformados pelo poder da palavra. Jesus foi tentado muitas vezes também por Satanás. Muitas vezes pessoas acham que não vão ser tentadas, vão ser sim. Mas é necessário que nós resistimos, como ele resistiu. É muito grande o poder de Deus, de Jesus na nossa vida. Nós temos que entender isso todos os dias. Que nós temos um grande valor. Devemos nós todos anunciar como Ele veio a esse mundo, como era esse mundo, o projeto, o propósito que Ele veio de salvação na minha vida. Nós viemos nós todos os dias anunciar a ressurreição de Jesus. Lembra que Ele ressuscitou. Ele não precisou de ninguém que falava haja ou que se levante-se, porque Ele era santo. Todo poder e autoridade também tinha Ele. Jesus é santo. Devemos nós todos nos juntar, um ser humano um com outros, para adorar a Deus. E nós um dia vamos estar na linda festa, na adoração, para toda a eternidade, em nome de Jesus. Eu espero te ver, você lá, em nome de Jesus, para nós adorar a Deus e dizer que santo, santo é o Senhor. Vencemos este mundo, porque Jesus venceu. Se esforça, tenha bom ânimo, o Senhor é com você, em nome de Jesus. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor. Que nessa tarde, essa pessoa que esteja escutando, não sei se ela vai ouvir à noite, meu Pai, quando chegar do seu trabalho, ou mais tarde, Senhor, mas que essa pessoa possa entender o chamado, o propósito do Senhor tem na vida dela, Senhor. O Senhor fez todas as coisas, foram perfeitas as coisas do Senhor. Nós que complicamos muitas das vezes, nós que não sabemos enxergar o momento, o agir do Senhor, porque estamos com os olhos tampados, virados. Meu Pai, nos ensina a ser mais obediente, meu Pai. Nos ensina, meu Pai amado, a te obedecer a essa palavra, Senhor. Que nós não possamos olhar nossos erros dos nossos irmãos e cometer nas nossas vidas também, meu Pai amado. Nos purifica, limpa, meu Pai, desse pecado, desse erro, meu Pai, essa pessoa, meu Pai, que está entregando agora nas suas mãos, meu Pai amado, a vontade, o desejo de ser liberto dessa coisa que está impedindo, meu Pai,
dela fazer a obra, meu Pai, desse irmão fazer a obra, Senhor. Tu conhece a vida, Senhor. Entra, meu Pai amado, nessa área, Senhor, que está, meu Pai, tirando a atenção do seu servo, sua serva, Senhor. Entra, meu Pai, com providência na vida dessas pessoas, meu Pai amado. Meu Pai, porque suas mãos, meu Pai, são santas. E tudo que o Senhor fez é bom, Senhor. É perfeito, meu Pai amado. Meu Pai, ajuda essa geração, meu Pai amado, a entender, meu Pai, que somos nada sem Ti. E tudo foi criado para Ti, para a sua adoração, meu Pai amado. Meu Pai, abençoa essa pessoa que está fazendo essa oração e deseja, almeja ser uma nova criatura, meu Pai. Meu Pai, que está orando nessa tarde, Senhor, pedindo a Ti misericórdia pelos seus pecados, meu Pai. Que o Senhor atenda essas orações, Senhor, porque o Senhor, meu Pai, é misericordioso, meu Pai. Eu creio, meu Pai amado, na Tua palavra. Eu creio na restauração dessa pessoa, meu Pai amado. Que ela não possa voltar a cometer o mesmo pecado, meu Pai. Que ela seja liberta, sinta o Teu poder, Sua expressão de Deus. Que ela abra o seu coração, rasgue, meu Pai, as suas vestes para Ti, o seu entendimento, meu Pai amado, para que o Espírito Santo de Deus entre nessas vidas, Senhor, e trabalhe e age, meu Pai amado, porque nós cremos na Tua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.